As coisas mudaram e o impeachment começa a se tornar estratégico. Como assim, Floriano? Eu falei pra vocês que não iria ter impeachment porque o Bolsonaro e nem a oposição não querem, por questão de estratégia. Se fosse pra rolar impeachment, eles conseguiriam lá na crise do Pix, que ia ter aquela mega manifestação que foi substituída pela anistia já e mesmo assim deu bastante gente e eles substituíram porque eles não queriam colocar fora Lula. E o fora Lula já tava tocando. E o Nicolas colocasse um videozinho do fora Lula, em vez da anistia já ia bombar as ruas e a chance do Lula cair era muito grande. E por que existia uma questão estratégica para não fazer isso? Porque basicamente quem sentar na cadeira, vamos supor que o impeachment tivesse ocorrido e tivesse um outro indivíduo sentado na cadeira nesse exato momento, o Brasil estaria na mesma condição. Como assim a mesma condição? Crise econômica. O Brasil está acabando dinheiro, eu vou mostrar para vocês várias notícias. Simplesmente está acabando dinheiro. E seria a culpa de quem? Seria a culpa do indivíduo que acabou de chegar há menos de um mês. Exatamente. Porque a população não tem discernimento para entender que o resultado econômico é uma plantação que você colhe no futuro. Ou seja, como o próprio Lula fala, eu plantei e agora estou colhendo. Ele plantou gasto, ele plantou Janja viajando o mundo e comprando coisa de luxo, ele plantou isso tudo e agora ele está colhendo o quê? Crise financeira, é isso que ele está colhendo. E por isso que talvez venha e faça sentido estratégico o impeachment. Eu vou explicar detalhadamente e como também o STF pode interferir nisso, porque infelizmente a gente tem esse agente político, que não deveria ser um agente político, mas cada vez se posiciona mais como um agente político e cada vez coloca o Brasil muito mais próximo de uma ditadura do judiciário do que de uma democracia. Dito isso, preste muita atenção, se inscreva no canal, ative o sininho e curta o vídeo para o YouTube entender a relevância desse conteúdo, distribuir para mais brasileiros. Quanto mais brasileiro informado, menos voto pro PT, menos voto pro Lula. E em 2026 a gente vai fazer o quê? Erradicar essa praga do país. Então vamos comigo, começando aqui com uma vergonha alheia gigante. No vídeo de hoje cedo, eu mostrei para você sobre uma discussão que estava tendo numa Câmara de Vereadores. E agora vem a vereadora do PT, irmã do governador Jerônimo, propõe a criação do Dia das Prostitutas no calendário de Salvador. Amigo, é vergonhoso, é vergonhoso. Gostaria muito de saber qual que seria o dia que você gostaria de criar, tá? Eu acho que tinha que criar o Dia do Corno Brasileiro, que é basicamente todo mundo que paga imposto. Porque quem paga e não se usufrui é o quê? Um corno, não é? Então todo mundo aqui tá se enquadrando. Todo mundo tá pagando as viagens da Janja, todo mundo tá pagando os luxos. Eu vi um vídeo que a Marina Helena tava falando que a Janja gastou 200 mil reais em cortina. E quem pagou? Os cornos. Então acho que tinha que ter o Dia dos Cornos para todo mundo tomar consciência. Eu trabalho 150 e poucos dias, 149 dias para pagar imposto para ser um corno, porque eu não usufruo de nada. Você paga plano de saúde, você é assaltado na rua, ou seja, infelizmente essa aqui é a realidade. E eu trouxe esse post inicialmente aqui só para gerar um pouco de indignação, porque o brasileiro tem que acordar, tem que acordar. Dito isso, seguimos. Agora temos a dama do tráfico. É presa no Amazonas após 5 meses foragida. Condenada, visitou o Ministério da Justiça em 2023. Quem era o governo de 2023 mesmo? Não tô conseguindo lembrar. Será que era o Bolsonaro ou o Lula? Comenta aí pra mim, quem que era o governo de 2023? Porque eu acho que com certeza deve ser culpa do Bolsonaro, porque o Lula só pega de velhinho, né? Vamos seguir aqui, que é uma vergonha, né? Mas dito isso aqui, essa mulher trabalhava em uma ONG que recebia dinheiro do governo, só pra relembrar, que é sempre bom lembrar, né? Seguimos que as coisas não param de piorar. E agora temos aqui o Rodo do Pose do Rodo. É um cantor que faz apologia ao crime sendo preso. E olha a recepção que ele tem no Camburão, presta atenção. O Pose tá entrando agora. Ó, os fãs dele, tudo no Camburão. Ele deve estar bem orgulhoso, né? Tá frequentando o mesmo lugar dos fãs dele, incrível mesmo. E aí, a parte que mais me chocou é porque eu não sou muito conhecedor do sistema prisional. Mas olha que interessante, ele foi preso e aí ele confessa que tem ligação com o Comando Vermelho, porque parece que quando você vai preso tem essa ficha aqui que eu acho um absurdo, tá? Ter uma ficha dessa é basicamente o Estado aceitando que ele não tem poder nenhum, porque ele tem que separar as prisões por facção. E aqui tem, ó, Neutro, ADA, TCP, que eu não sei o que é, e CV, que é Comando Vermelho, que ele faz parte. Isso aqui é um prontuário quando o cara vai ser preso. É bizarro, né? É bizarro, não é possível, é uma piada, o governo brasileiro é uma piada. Mas seguimos. E aí, como resposta da prisão, o que aconteceu? Protestos, exatamente. Protesto porque um cara que fazia apologia, que confessou ligação com o Comando Vermelho, foi preso. E exatamente isso. E o que o Brasil vai fazer? O que o Brasil vai fazer? Nada, ele vai ficar parado no trânsito. Olha isso aqui, ó.
Botou fogo, ó. Um monte de gente. Ó, um monte de trouxa, ó. Esse aqui são os cornos, ó. Esse aqui, ó. Aqui eu me encaixo, tá? Eu tô pagando imposto e não tô usufruindo também, então eu me encaixo. Olha só. Olha que coisa linda. O Rio de Janeiro é incrível, não? Cidade maravilhosa, só. Um monte de gente parado, porque um cara foi preso e aí colocaram fogo. E aí você percebe que no protesto ali, era o quê? Meia dúzia. Ó. Tá bom, talvez mais que meia dúzia. Esse povo, será que é o protestante? O povo do protesto? É, se pá é meia dúzia mesmo. Se pá, o quê? Umas 50 pessoas? Não sei. Não passa disso, né? 50 pessoas não passa. E a polícia tem que ir lá pra interferir. Isso aqui é uma vergonha, amigo. Isso é uma vergonha. Isso aqui é uma vergonha. E aí fica tudo parado porque o Oruan chamou a galera para protestar. E aí, provavelmente, especulação minha, eu não sei, provavelmente esse pá foi até pago. Porque lembra que quando a Deolânia foi presa, aí ficava uma galera, Deolânia, gritando. A galera recebia dinheiro. Saiu o vídeo depois da irmã dela dando 100, 200 reais pra galera que tava gritando ali. Ou seja, paga. E aí vem a mídia ignorante, o povo está do lado do Pose. Eu não tô do lado do Pose. Você tá do lado do Pose? Você querer que o Pose fosse solto? Eu acho que criminoso tem que ficar na cadeia. Não tô falando que ele é criminoso. Mas se a polícia tem provas e julgou e ele for considerado condenado, tem que ficar preso. Porque de bandido solto já basta a galera de Brasília. Não tem como ter tanto bandido solto. Pelo amor de Deus, vamos me ajudar a te ajudar, porque senão a gente fica complicado na nossa vida, né? E aí, em seguida, como se as coisas não tivessem ruins o suficiente e você não tivesse se considerado humilhado o suficiente, já que você paga imposto e não usufruir. Olha que coisa interessante que, olha só, o Ministério da Cultura é recriado, a Margareth Menezes assume a pasta. Não sei se isso aqui é a Margareth Menezes, realmente não sei, mas olha o que essa senhora, que está num evento do Ministério da Cultura, falou. Olha só que interessante. É artístico, é artístico. MC Pose do Rodo, do Complexo do Alemão, quando ele diz: no alto, pega todinho, pega a visão como o complexo tá lindo, como o complexo. Você que tá pagando. Da canta mal. Ó, ela ainda faz uma referência ali que eu interpreto, não sei, parece que é uma referência a criminosos. Ou seja, amigos, ou seja, a situação é complicada. Mas agora vem a parte da esperança, a parte boa. O brasileiro está acordando. Demorou? Demorou, mas está acordando. A Trasintrel, a desaprovação do Lula atinge 53,7% após a fraude do INSS. E olha só os dados. Eu achei que há pouco, tá? Eu queria conhecer quem são esses 45, porque a galera tem que ter um déficit realmente intelectual para realmente aprovar esse governo. Mas, pelo visto, a gente tem realmente uma galera bem ignorante no país ainda, o que é muito preocupante. Mas eles vão começar a acordar, eles vão acordar. Avaliação da gestão Lula. Ruim ou péssima, 52%. Regular, 6%. Ótimo ou boa, 41%. É muita gente burra, amigos. É muita gente burra. 41% é muita ignorância no país todo. Não tem como a gente crescer desse jeito, tá? Não tem como. Às vezes dá até desânimo. Porque 41% é muita gente. A galera tá acordando, mas tá acordando numa velocidade lamentável. E aí, obviamente, que eu gostaria muito de questionar esses que estão aprovando. O que eles acham disso aqui, ó? O mensalão voltou. Um escândalo que parece interminável. A investigação aponta que políticos recebiam mesadas de associações envolvidas no esquema dos descontos criminosos no pagamento de aposentados. Propina que chegava a R$50 mil por mês. A investigação encontrou... Alguém se surpreende com isso? E eu já falei, Polícia Federal, começa a investigar todo mundo que votou contra a CPI do INSS. Basicamente ali tem a lista dos envolvidos. Você pode começar ali que provavelmente você vai conseguir pegar uma galera. Porque se o cara votou contra a CPI, basicamente ele deve ter um rabo preso. Você concorda comigo? O que você acha? O cara que votou contra a CPI, não faz sentido que ele tenha ali um rabo preso? E basicamente nessa matéria aqui, eles citam quais partidos estão envolvidos. Ó, vou deixar vocês adivinharem, ó. Comenta aqui quais partidos você acha que estão envolvidos. Vou chutar agora, tá? Vou chutar não, vou falar o que eles falaram, ó. PT, PDT e PSOL. É o que a investigação tá falando, tá? Eu não tô falando nada, é investigação. Ou seja, exatamente quem não votou a favor da fraude da CPI. Ou seja, faz total sentido. E agora vamos para a Universidade dos Ignorantes, Burros e Analfabetos, que são as universidades brasileiras. Olha que interessante. Universitários se revoltam com Lula. Não tem papel higiênico nem comida. Amigo, você faz o L e
se limpa, pô, entendeu? Olha só que interessante, ó, vou soltar o vídeo. O sucateamento afeta várias faculdades da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E os alunos deixam as salas de aula para ir protestar. Gente, toda hora tem que lidar com falta de água, falta de luz, teto caindo, a educação Ó, essa aqui tem cara de ser petista. Faz o L, moça. física e a dança estão tendo aula em outros prédios, estão sem... Educação física e dança. Mulher, você tá no Brasil, você não tá na Europa. Você não vai participar do Soleil. Sabe o que você vai ser depois de você formar? Infelizmente, não sei o que eu tô falando, não sei se você faz história ou filosofia, mas a galera de história, a maior parte não trabalha com história, porque é muito mais pessoas se formando do que demanda. Logo, a senhorita quer aprender a dançar pra, infelizmente, no futuro, trabalhar 8 horas de 6 por 1 e não ganhar bem. Por quê? Porque dança não agrega a sociedade, ou melhor, agrega muito pouco. As pessoas que vão dançar e ganhar bem é uma minoria, e possivelmente você não vai estar entre eles. É melhor você aumentar a sua estatística e focar em estudar coisas que têm demanda. Tem demanda no mercado, que você vai conseguir um bom emprego. Ensino técnico pode ajudar bastante. Mas aí ela tá reclamando, minha dança tá em outro prédio. Complicado, né? Minha dança... É um prédio. Por causa dos cortes recentes no orçamento, o Instituto de Ginecologia da UFRJ suspendeu internações e cirurgias. Isso é relevante. Ginecologia é um negócio médico, tem demanda na sociedade. Infelizmente está faltando dinheiro por quê? Vocês votaram em quem? Exatamente. E também a UFRJ. O UFRJ é Rio. Rio tem roubo a dar com balde. Eu fiz o ERJ e eu sei do que eu tô falando. É roubo a dar com balde, é dar com balde. A empresa que fornecia comida cancelou o serviço porque estava sem receber há 4 meses. O Instituto de Ginecologia é referência nas áreas de reprodução humana e oncologia e tem um orçamento anual de cerca de R$2 milhões. Segundo a administração, mais de 50% foi cortado este ano. Nossas equipes também percorreram outras áreas. 2 milhões achei pouco, hein? 2 milhões para o instituto inteiro achei bem pouco. Tem que ver o que está envolvido nesse instituto, mas achei bem pouco. A UERJ, que eu fiz faculdade, a unidade de Rio, se eu não me engano, recebia 300 milhões. Aí na pandemia, se eu não me engano, não era na pandemia, bem antes. Aí caiu de 300 milhões para 50 milhões e continuou funcionando. Normal, assim. Normal não, faltava algumas coisas assim, mas nada que parasse, sabe? Você perdeu basicamente 66%, perdeu muito dinheiro e continuou rodando. Ou seja, esse dinheiro, tem muito dinheiro que é mal utilizado, essa é a grande verdade. Tem um estudo que fala que a cada R$100 que você coloca na educação, chega na ponta final, acho que é 20 ou 30 reais, 70% é corrompido pelo meio do caminho. Mas dito isso, agora vamos para a essência, tá? Eles fizeram o L, estão colhendo o L, deveria ter escutado o Lula, né? Agora vamos entender o que está acontecendo e por que o impeachment tem tudo para acontecer. Tem tudo não, mas está em uma construção, vamos dizer assim, ó. Presta atenção neste vídeo aqui. Uma auditoria do Tribunal de Contas da União revelou que o governo está escondendo gastos bilionários fora do orçamento. Embora ainda em fase de instrução, o relatório identificou pelo menos 4 fontes de receitas que não foram recolhidas à conta do Tesouro Nacional como verbas oriundas de fundos privados. O Fundo Social do Pré-Sal, por exemplo, poderá financiar até 15 bilhões de reais para que o Planalto construa casas do Minha Casa Minha. O nome é compra de voto, que quer dizer pedalada? Minha Vida. O dinheiro da comercialização de petróleo também financia o Auxílio Gás, uma das apostas do governo para aumentar a popularidade. Mesmo com os alertas, o Planalto insiste e tenta criar um novo fundo privado para gastar... Estão querendo gastar tudo que tem e não tem, porque eu já falei, em 2026 não vai ser uma eleição, vai ser uma guerra. Quem perder vai ser preso e vai apodrecer na cadeia. Se Bolsonaro prender, ele vai apodrecer na cadeia. Se o Lula prender e ficar no Brasil, vai apodrecer na cadeia. Vão perseguir. Quem ganhar vai perseguir. O Lula não tá perseguindo o Bolsonaro agora? Se o jogo vira, o Bolsonaro vai perseguir. O Bolsonaro não fala que a figura do Bolsonaro vai se eleger, mas qualquer personagem que ganhar com o apoio dele vai perseguir, e na minha humilde concepção, nem tá errado. Dito isso, vamos seguir a sequência que agora o colapso vem com força. Líder do governo fala, colapso da máquina pública se a alta do IOF for revogada pelo Congresso. E tem um vídeo desse senhor falando, que eu não vou comentar agora porque eu quero mostrar o vídeo pra vocês, pra ficar bem íntegro, pra vocês entenderem bem o que eu quero dizer, tá? E por que eu acredito que o impeachment pode acontecer. O governo do PT quebrou o Brasil. Conta aí pra gente, líder do governo, Randolph. O ministro da Fazenda disse qual é a consequência se não tiver uma medida fiscal.
Não, a consequência é para o Brasil, não é só para o primeiro parlamentar. É para o Brasil. A consequência é o shutdown, é o colapso das ações de governo, incluindo o Congresso e tudo. E alternativas? Vamos debater sobre alternativas. Então vamos nos debruçar sobre elas. Amigo, o que está acontecendo, tá bom? Eu vou mostrar mais um vídeo, mas já vou adiantar para vocês. Basicamente, vai quebrar antes da hora. Vou mostrar esse vídeo e finalizo com um comentário para vocês entenderem toda a construção de por que a minha afirmativa é um impeachment pode acontecer. O ministro Fernando Haddad fala mesmo de um colapso do ponto de vista de estrutura e fazer a máquina funcionar, colapsar a máquina estatal brasileira. Teve um determinado momento que o deputado Hugo Mota, ao ouvir isso, segundo relatos, ele falou o seguinte, olha, se for necessário chegar a esse ponto, é melhor que a gente chegue a esse ponto para... Ou seja, deixar quebrar, deixar colapsar, deixa parar tudo, deixa a Polícia Federal parar de receber, deixa parar de emitir passaporte, deixa o SUS parar mesmo, o povo começar a morrer na porta, deixa acontecer. E agora você vai entender o porquê. Resolver de fato de medidas estruturais. Pra tentar resolver, mas calma que eu acho que tem uma segunda interpretação. Aí a Natuza fica brava, presta atenção. Assim, muitas coisas podem ser feitas. Algumas não, de imediato, talvez não, mas de médio prazo. O que não sim, mas só para te interromper rapidamente, o mais ou menos, na verdade, vamos deixar parar. Aí você não tem Polícia Federal para emissão de passaporte. Você tem um efeito colateral para a população. Não é isso que eu estou falando. Mas... Passaporte nem vai fazer diferença para o ministro do STF, que eles estão bloqueados já. Mas tudo bem, entendi o que você está falando. Estou falando o seguinte, se chegar a esse ponto, porque essa é a ameaça do governo, tá? Isso é uma ameaça do governo, claramente. Vamos chegar a um colapso total. Esse colapso estava sendo previsto, Natuza, para 2027. Isso mostra, de fato, que o governo foi caminhando de uma forma errada. Não foi controlando o gasto, ou seja, a arrecadação que não se confirmava e que não ia se confirmar. O governo não está, de fato, não mexeu no estrutural. É importante dizer que esse arcabouço fiscal, ele deixa o crescimento da despesa, inclusive, maior do que a arrecadação. Então, ele... Vocês entenderem aqui, que eu vou deixar continuar, mas vocês entenderem, basicamente, o que aconteceu. O governo falou assim, o presidente Lula, se vocês não passarem o IOF, vai quebrar, vai parar tudo. O que o Congresso falou? Então vamos deixar parar. Quem você acha que perde mais voto? O Congresso, com tudo parando, ou o governo Lula, que basicamente, tanto a mídia como todo mundo já está pulverizando que o Lula gasta muito, que a Janja viaja com o nosso dinheiro, que ela foi de avião vazio para a Rússia. Vocês acham que a população vai parar de votar no Congresso, nos congressistas, ou no Lula? Você acha quem que vai perder a eleição de 26? Agora eu vou deixar seguir e já concluo para chegar até o impeachment. É falho na sua origem. E foi feito dessa forma porque o presidente Lula queria gastar mais. Exato. É preciso dizer isso às claras. Então tem um erro de origem. Então tem que consertar. Como o Lula não quer mexer na Previdência... Ela tá chateada, ela tá triste. Ela falando, esse cara vai parar de falar que não, eu vou mandar ele embora, hein? Está sendo colocado ali propostas para mexer desvincular a base de saúde e educação, uma reforma administrativa, a Gabeira sempre tem falado muito nisso, ou seja, você tem que dar uma melhor qualidade de serviço público no país. Está claro que esse serviço público não é satisfatório, ninguém está satisfeito com o que está acontecendo. E a questão das isenções, de forma linear. Isso está sendo colocado, inclusive, pelo Congresso Nacional também. Tem que ver se o governo vai aceitar. A Haddad hoje já sinalizou a questão das isenções, que é um tema que ele quer mexer. Mas Ou seja, vamos concluir aqui para chegar ao impeachment, tá? Basicamente, o governo fez ameaça, o Congresso dobrou a aposta, o Congresso sabe que perde menos votos que o governo pode cair. Dito isso, por que pode se criar um impeachment? Se o Congresso não aprova o IOF e as coisas começam a parar sem dinheiro, vai ser difícil provar para a população que é a culpa do Lula? Não é difícil, porque a verdade não é difícil de ser provada. A mentira é mais complexa, tem que pegar um ponto específico, ter sorte, alguma coisa assim, ou inventar completamente. Mas é mais difícil. A verdade é muito fácil, por isso que os vídeos do Nicolas viralizam tanto, porque ele se embasa na verdade, explicando de forma simples. Ou seja, se o Congresso deixar quebrar, para você passar um impeachment é muito fácil. E aí o cara que vai entrar, ele não vai entrar como o cara que quebrou o país, mas o cara que veio salvar o Brasil.
Entendeu a diferença? Ele vai deixar a bomba explodir primeiro no colo do Lula, vai parar a universidade que já tá parando, hospital, emissão de passaporte, Polícia Federal, protesto, caminhão parando no meio da rua porque vai aumentar imposto de combustível. Tô jogando assim no ar para vocês entenderem o que vai acontecer. Beleza, teve essa crise. Vai ser difícil conseguir apoio popular para derrubar o Lula? Não, vai ser muito fácil. Vai ser difícil levar a galera pra rua pra derrubar o presidente? Não, vai ser muito fácil. Ou seja, nesse cenário de entrar um indivíduo pós-Lula, depois de ter quebrado o país, top. Cabe dentro da estratégia. Entrar agora, antes da população ter conhecimento que o país está quebrado, não rola. Porque esse tipo de vídeo, infelizmente, não é o Brasil inteiro que assiste. É uma parcela mais intelectualizada. Aqueles 41, 42% de anta do país continuam acreditando e aprovando o país. Aprovando a gestão Lula. O cara hoje, para aprovar a gestão Lula, nem sei onde ele tem que viver. Que não pode viver no Brasil. Ele não pode comprar coisa no mercado, ele não pode precisar de saúde pública, ele não pode precisar de segurança, que também não tem. Eu não sei como, mas eu não sei como que esse cara consegue aprovar. Mas a grande construção que tá acontecendo é isso. E parece que o Hugo Mota tá bidando. Falou, cara, não vou aprovar essa parada, se tocar vai quebrar. Se tocar vai quebrar, eu prefiro que quebre agora, pra eu tirar você, colocar o Alckmin, a gente roda meia boca até 26, reformula tudo e gira pra cima. Eu acho até que se tiver impeachment agora, acontece uma segunda eleição, se eu não me engano. Eu não me engano. Não, na realidade não. Agora vai entrar o Alckmin e aí acontece a eleição. Se fosse antes, se fosse ano passado, aí basicamente teria uma nova eleição. Mas dito isso, reformulando aqui, essa é a construção que pode acontecer o impeachment. Obviamente que tem aquela carta da manga de 3 letras. STF. O que eles vão fazer? Não sei. Só que o STF tá entrando em uma briga grande com os Estados Unidos. Se a sanção vier lá, Magnitsky, a lei lá, vier pesando em cima do STF, em cima de esposa, e começar a cavar e tirar a sujeira, o STF também não vai conseguir, não que ele não queira, mas ele não vai conseguir dobrar a aposta. Porque se cai o presidente, ele perde apoio do presidente, que hoje é dupla do STF. Cai o apoio do presidente, fica Senado e Congresso. Senado dá uma porrada e aprova rápido um impeachment. Até ele tentar puxar fio para pegar o rabo da galera, não vai ter tempo e vai cair. Ou seja, temos uma esperança de curto prazo, temos que ver como que vai evoluir. Neste exato momento, essa é a construção. Essa é a construção. O Hugo Mota falar, vou deixar quebrar, é pesado, é um bid pesado. Dito isso, se inscreva no canal, ative o sininho, curta o vídeo que eu vou trazer sempre novas informações para você e lembra de compartilhar também para informar os brasileiros e diminuir aqueles 40% de ignorante. Um abraço!